Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós vamos fazer nossa contagem regressiva do exame de ordem de hoje. Nós estamos super atrasados nas nossas contagens regressivas dessa semana e eu vou pedir desculpas para vocês porque eu fiquei doente, estou ainda doente. Ainda bem que a gente tem esses filtros tão bonitos para deixar a gente com uma cara um pouco melhor. E hoje nós estamos no nosso dia 15 e eu vou dar um recado tanto para as pessoas que estão estudando para a primeira fase, quanto para aquelas que estão aguardando, me contactaram por conta do recurso da ouvidoria, Então, semana passada nós conversamos sobre recurso da ouvidoria, eu pedi para que vocês vissem os YouTubes como fazer recurso da ouvidoria, mas alguns alunos estão me aguardando. Então, eu vou pedir desculpas com relação a isso. Fiquei doente, estou, me recuperando. Tenho muitos alunos de treinamento que também ficaram doentes, E é algo que a gente precisa conversar, porque por vezes a gente fica doente, a gente desanima e a gente também não sabe por que isso está acontecendo. E é super interessante a gente pensar nisso. E aí eu peguei hoje um livro que chama O Obstáculo é o Caminho. Esse livro aqui, para falar com vocês, esse livro aqui, do Obstáculo é um Caminho, porque é o que a gente está realmente vivendo, Bom, gente, a gente está no nosso dia 15, faltam 15 dias para o exame de ordem. Parece pouco, mas não é. Tem muito tempo ainda para fazer muita coisa. Então, os alunos de treinamento, que tem o cronograma ele é feito para quê? Ele é feito para que você cumpra as metas. A maioria das metas são cumpridas? Não, elas já são pensadas exatamente para não ser cumpridas. Para quê? Para puxar o seu cérebro para tentar fazer o máximo. Então, para quem tá como eu, na mesma situação de ficar doente, a gente precisa pensar sobre algumas coisas relacionadas a isso. Não vai ser um dia, 2 dias ou uma semana que vai te tirar do páreo da aprovação. Não vai. E a gente precisa pensar e vai conversar hoje sobre humanidade, É muito interessante a gente pensar sobre humanidade e sobre as coisas que influenciam a gente nas redes sociais. Então é óbvio que eu não quero vir, e por isso que eu não vim todos os dias aqui com cara de doente, fingir que eu tô vivendo uma coisa que eu não estou vivendo. Isso se chama humanidade. Quando a gente fala de humanidade, como eu estou aqui hoje, não na minha melhor forma, mas aqui presente com vocês, a gente fala da gente errar, que é humano, acertar, que é humano, e ficar doente, que é humano também, entre outras tantas coisas que acontecem. Mas o que a gente vive? A gente vive hoje nas redes, e nas redes a gente já sabe disso, mas é engraçado que a gente às vezes não acredita, talvez, que a gente vê muito sucesso, muita força, muito herói. E eu tava falando numa live de manhã, observando numa live de manhã, até escrevi, que eu desconfio das pessoas que estão sempre bem, que estão sempre 100%, que estão sempre no auge da sua produtividade. Porque na vida, no caminhar, a gente tem altos e baixos. Assim como a gente tem as vacas gordas e as vacas magras também da vida, E aí, eu tava vendo esse livrinho aqui, do O Obstáculo é o Caminho. Eu já falei pra vocês, que lá em São Paulo, na minha casa, tem no prédio, tem uma espécie de biblioteca onde as pessoas trocam livros, é muito legal. Então, vira e mexe, eu pego um livro de lá, depois eu devolvo. E esse é um dos livros que eu peguei e não tinha ainda lido, E aí, esse livro fala hoje sobre algo que é interessante a gente falar, que ele fala sobre previsão, Previsão. Então, sabe quando a gente era criança, que a gente vê até hoje, A gente sabe dessa história da formiguinha, que ela fica fazendo a previsão dela pro inverno, Os insetos. Então, ela fica guardando previsão, porque ela não sabe o que vai acontecer. Às vezes não vai acontecer nada, mas ela já fica prevendo algumas coisas. E a gente fala muito no direito, do pós-morte, Então, por exemplo, quando alguém morre, a gente fala, nossa, vamos ver o que aconteceu, O que houve de errado para acontecer esse fim. E na nossa vida, vamos fazer um comparativo, às vezes por vezes é interessante que a gente faça o pré-mortem, vamos dizer assim, Pensar antes em coisas que podem acontecer.
O fato é que a gente tá numa situação diferente de vida, né? Diferente da normalidade pandêmica. E que ficar doente faz parte, pode acontecer. A gente sabe disso, né? A gente sabe também, pelas informações, que tem muita gente que vai passar super bem, né? Ficando doente, vai melhorar. Tem gente que nem vai sentir. Eu tô com casos aqui no treinamento de pessoas que positivaram e que estão se sentindo bem, enquanto outras da família não estão tão bem, né? E a gente não pode deixar essa atmosfera entrar dentro da gente se a gente está em condições de ir além. Então é claro que a gente demonstra sempre nas redes sociais e quer demonstrar que a gente tá ótimo. Eu fiz uma live na terça-feira, eu tava com uns 3 casacos, gente, fora de brincadeira. E antes de eu entrar, eu tava com febre. E eu lembro que eu tomei o remédio e no meio da live eu comecei a ficar com muito suado, de calor, né? E não podia tirar o casaco. Então, assim, estava me sentindo bem para fazer a live? Tava melhor, dava para ir, né? Tava marcado, vamos em frente. Mas não significa que a gente tava 100%, tanto que teve gente que falou, nossa, Gi, você falou sobre tal coisa, e eu mesma, assim, não me lembrava. Eu falei, nossa, que bom que deu certo. Mas o importante é a gente ir pra frente, pensando na humanidade. Então, eu indiquei para várias pessoas, né? Falei no treinamento hoje cedo sobre isso, que se você não está muito bem, não está se sentindo bem, ou já está com algo já confirmado, positivado, que você pegue leve, sabe? Exerça sua humanidade no seguinte sentido: eu vou estudar, trabalhar o quanto der, mas eu vou descansar. E quando a gente fala sobre isso, de humanidade, a gente fala sobre alimentação, né? Que hoje eu vi uma palestra sobre isso de manhã e é real, e eu já venho falando pro pessoal do treinamento. O que você vem comendo, né? Tá se falando muito agora também por conta do dia relacionado ao câncer, né? De prevenção e de recuperação. O que a gente vem comendo? Se a gente vem comendo uma comidinha caseira ou se a gente tá se entupindo de industrializados. 2 frutas por dia, muita água, né? Sempre optar por coisas que eu posso descascar, que são mais naturais. Isso faz parte da minha humanidade. E a gente, quando tá nessa época de OAB e nessa época que nós estamos, a gente precisa pensar nisso, pra gente estar mais resistente, né? Pra gente estar melhor ou a gente se recuperar melhor também. Então, indo ao finalmente aqui, que a gente tá falando sobre previsão, é engraçado porque prever é como o princípio do direito ambiental, né? Eu sou professora de direito ambiental também, que a gente fala do prevenção e precaução. E prevenção, eu sempre desenho um olhinho, que é o quê? Olhar antes o que pode acontecer. E tudo que está acontecendo agora, gente, muito do que está acontecendo agora é previsível, né? É previsível. E aí, quando a gente faz essa previsão, por vezes, as pessoas acham que a gente é negativo, né? Que a gente pensa negativamente. Mas será? Olha, gente, o que eu tenho que te dizer? Se eu tenho um projeto e não prevejo nada que pode acontecer de ruim, acho que tudo vai cair, vai ser maravilhoso, que a estrada vai estar toda aberta para mim, né? Que não vão acontecer tempestades nem buracos nessa estrada. Se encontro esse buraco ou esse obstáculo, eu fico triste, eu fico mal, eu desanimo. Por isso que é tão importante a gente olhar o que pode dar errado e ser flexível nesse sentido, né? Como o bambu. Então, é importante a gente pensar em cenários em momentos críticos. Sim, porque eles podem acontecer. Aqui é uma lição dos estoicos, né? Que eles falavam de premeditação de males. Premeditação de males que pode acontecer. Vão acontecer? Não necessariamente, mas eles podem. E quando a gente repassa isso em coisas que poderiam dar errado, a gente fica mais preparado para quando eventualmente a coisa acontecer, né? Então, nesse sentido, é uma droga. Ficar doente é uma droga. Não ter disposição é uma droga. Ficar com febre é uma droga. Tossindo é uma droga. É uma droga. Mas e aí? Nós vamos ficar bem. É isso que a gente tem que pensar. A gente vai administrar as nossas expectativas nesse sentido. Então, tem algumas frases que eu coloquei aqui, que eu gravei para vocês, de máximas, né? Que fala, cuidado com a calmaria.
Diz assim, cuidado com a calmaria antes da tempestade, né? Então, realmente a gente tem que aproveitar os nossos momentos de calmaria para render, porque a vida é movimento. E a gente tem altos e a gente tem baixos, e faz parte. Tem uma outra máxima que fala assim: espere o melhor, prepare-se para o pior. É verdade. A gente espera sempre o melhor, mas algumas pedras no caminho vão acontecer. E se não fossem essas pedras, talvez eu não aprendesse tanto. Talvez eu não gravasse tanto a minha matéria. Talvez eu não desse tanto valor àquilo que eu estou fazendo, né? Tem outra aqui que fala: as coisas pioram antes de melhorar, que eu acho o máximo. Porque às vezes tudo parece tão difícil. Quando você começou o seu estudo estava muito difícil e aí começa a melhorar. Como eu falei agora com uma aluna querida que, cara, que legal, as matérias que ela estava muito mal, algumas estão subindo, que bom. Olha, vamos ver o lado positivo das pontuações, vamos continuar vendo as estratégias, né? E a frase fatídica é: o pior está por vir, que também se fala muito nessa máxima. Só que quando a gente sabe que coisas ruins podem acontecer, a gente fica mais forte. Pra quê? Porque o fracasso, né? Fracasso, eu digo, daquele dia que não dá certo, daquela semana que talvez não foi tão boa, ele não vai me desencorajar, porque ele foi previsto, tá? Aí a gente se prepara com antecipação para a adversidade. Então, prever as coisas, né, que alguns obstáculos vão acontecer, elas não vão tornar as coisas mais fáceis, mas elas vão fazer a gente ficar mais preparado e vão ajudar a gente a se adaptar também, né? Veja, quando a gente só pensa que o caminho vai ser maravilhoso, que eu não vou ter nenhuma intercorrência e acontece essa intercorrência que é super normal, a gente não fica tão desapontado, sabe? A gente consegue suportar. A gente também não perde a coragem e a gente foca o quê? Na tarefa. No nosso caso, nossa tarefa está relacionada ao nosso estudo, né? Então, quando a gente se prepara para pequenos fracassos nessa caminhada rumo à aprovação no exame de ordem ou rumo a qualquer sonho que você esteja realizando, a gente fica mais pronto para o sucesso. Bom, essa live é rápida, tá, gente? Então, recapitulando, né? Live rápida, eu tô me recuperando também, tá? Tô bem na medida do possível, a disposição não é a mesma, mas vamos em frente. Quem está me esperando, eu acabei de sentar, né? Sentei agora recente na minha mesa para mexer nessas questões relacionadas ao recurso, tá bom? E eu vou entrar em contato com vocês. Se eu não entrar, você me cutuca, ok, gente? E vamos em frente, pensando na nossa humanidade. Eu queria estar aqui todo dia falando que eu sou a heroína, mostrando a minha capa maravilhosa, né? Salvando todo mundo, mostrando como a força é importante. Mas eu prefiro mostrar a minha humanidade, a humanidade de nem sempre estar bem, e isso faz parte da vida. E me conectar com você, porque às vezes você está passando pela mesma coisa, assim como eu estou, assim como vários amigos estão, assim como várias pessoas que eu estou treinando estão, né? A nossa humanidade. E é assim, o importante é a gente focar na tarefa e ir trabalhando a minha humanidade junto com o que dá para fazer. Uma dica que eu dei, eu sou do Sul, né, gente? Vocês sabem, lá no Sul tem uma coisa que chama sesta e que eu sou super adepta, sabe? Houve momentos da minha vida que eu dava aula, por exemplo, de manhã e à tarde. E eu faço isso até hoje, em qualquer lugar que eu esteja. Então, assim, depois do almoço, é muito legal você dar uma deitadinha 30 minutos, sabe? Para voltar à rotina. Pode ser na sua mesa, como eu já fiz tantas vezes em bibliotecas, ou em escritório, ou no lugar que eu estivesse, ou num sofá, se você tem a possibilidade, pelo menos 30 minutos. Essa pequena soneca, já existem estudos sobre isso, não são poucos, tá? Fazem com que sua produtividade melhore. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, pra gente finalizar. Nós somos como uma bateria, só que a gente não é máquina. Então, você sabe o seu celular, que você fica forçando fazer uma coisa, carregar ele e logo usar, e aí a bateria fica cada vez mais viciada e cada vez mais cansada e cada vez ela termina mais rápido? Nós somos mais ou menos assim.
Então não tenha vergonha, nem medo, nem fique frustrado se você tiver necessidade, se o seu corpo pedir para você descansar. Descanse para um dia melhor, tá? Pro pessoal do treinamento, vamos em frente, tá? E lembrando que, para algumas pessoas, a gente fez pequenas adaptações, tá? Seja porque já tinham acontecido algumas questões semana passada, sejam porque aconteceram questões essa semana, pequenas adaptações. E a gente já programou o nosso sábado. Mas eu quero que vocês ouçam o seu corpo, tá? De verdade, de forma honesta. O que eu vou fazer hoje, até onde eu posso ir? Se a gente estudar só um pouquinho todo dia, a gente tá na frente, tá? E se de repente você não tá disposto a pegar o seu resumo, a pegar a sua videoaula, a fazer o seu mapa mental e tal, revise as fichas anteriores, ou então pega aquele ponto da matéria e leia a letra de lei em voz alta, grife, faça o exercício, leitura, grifo e leia em voz alta. Você, primeiro, vai se sentir melhor, pode fazer isso deitadinho na sua cama, de repente quentinho, né? E você não vai ficar com a sensação que tá perdendo nada, tá? Vamos em frente, humanidade sempre. E, para quem tá me esperando, eu peço desculpas, tá? E eu vou entrando em contato aqui na medida do possível. Então, beijo. E se você tá com pressa, já vou avisar. Olha o YouTube, como fazer recurso para ouvidoria e faça, tá? Então, um beijo, gente. Tchau, tchau.